Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, raças e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Um jubileu, um recomeço ou apenas mais uma conspiração dos amigos do rei? No Rasta News de hoje, trataremos sobre um tema crocante, conspiratório, esotérico, mas não muito, e que vem para mudar a maneira com que vivemos através de condicionamentos, racionamentos e mamadas em jumentos. No Rasta News de hoje, o grande reset. Olha, meu irmão, antes que me acusem de conspiracionista aí, é preciso lembrar que faz parte de uma conspiração que ela seja algo que acontece ali nas sombras, né? Que os agentes não querem ser vistos. Nesse sentido, só dá para chamar o grande reset de conspiração para quem resolveu adotar a postura de Ray Charles procurando Stevie Wonder ali durante o blackout de 77 em Nova York. Eu digo isso porque a ideia de um reset não vem do podcast do Steve Bannon, tá ligado? Ele não vem da revelação do Espírito Santo a Sarah Shiva, ele não vem da série Aliens do passado, nem foram as minhas ostras de estimação que me contaram. É um negócio que vem da própria boca dos ditos conspiradores de maneira completamente exotérica. Em 3 de junho de 2020, em meio ao caos da pandemia do Covid-19, Klaus Schwab, que era então o chairman executivo do Fórum Econômico Mundial, publica no site do Fórum um artigo intitulado Agora é a hora para um grande reset, no qual ele diz o seguinte: os lockdowns do Covid-19 podem estar se afrouxando aos poucos, mas a ansiedade a respeito do futuro social e econômico do mundo está se intensificando. Há boas razões para se preocupar. Um declínio econômico agudo já começou e nós podemos vir a enfrentar a pior depressão desde 1930. Mas, enquanto este resultado é provável, ele não é inevitável. Para atingir um melhor resultado, precisamos agir em conjunto, rapidamente, para reestruturar todos os aspectos da nossa sociedade e da nossa economia, da educação aos contratos sociais e condições de trabalho. Trocando em miúdos, precisamos de um grande reset do capitalismo. Ok, seu Schwab, mas o que carvalhos é um Fórum Econômico Mundial? O que é esse grande reset, né? Onde vive? O que come? E como se reproduz? Bom, comecemos pelo Fórum. Fórum Econômico Mundial, meu irmão, é um clube de gente chique aí que se reúne de tempos em tempos naqueles hotéis de luxo ali em Davos, na Suíça, para ali, entre caviar e bons uísques, decidir quais são as regras que devem ser cagadas para o resto dos mortais. Entre essa gente bonita, em clima de paquera, figuram tipos como o secretário-geral da ONU, aquele socialista lá, Antônio Guterres, né? Tem o rei gado demais, que é Charles III, é aquela diretora executiva do Greenpeace lá, Greenpeace Internacional, e outras figurinhas como a própria British Petroleum e seus executivos. Encontramos também o economista do FMI, Gita Gopinath, sei lá como é que diz o nome desse maluco. Eu tenho saudade, meu irmão, embaixador, de quando a esquerda queria barrar o FMI. Se você quer saber o nível de capacho de elite financeira internacional o seu político de estimação está, basta ver se ele é celebrado pelo Fórum Econômico Mundial e pelo FMI e qual é a relação de proximidade e de respeito que ele tem com essa galera. E antes que vocês pensem que eu estou apenas falando de um determinado homem do bem, um abraço, Tarcísio. Quanto ao que come, além do javali ao molho madeira e um chuci de camarão, os propositores do Grande Reset se alimentam de crises. Olha, meu irmão, se há algum adágio que vale para essa gente, o mais emblemático é: jamais deixe uma boa crise ser desperdiçada. Nas palavras do próprio Schwab, a pandemia representa uma rara, porém estreita janela de oportunidade para refletir, reimaginar e resetar o nosso mundo. Se o Covid-19 serviu como um grande laboratório social no qual o alarme de emergência fez a humanidade se arrebanhar em torno de uma ideia de consenso científico, colocando o mundo inteiro em programa de renda mínima e tolerância 1000 ao endividamento público, ele tinha um defeito básico. O Covid-19 ali parecia uma boa emergência, uma boa candidata a Miss Universo. Mas por mais que se estendesse o proverbial achatamento da curva, uma hora ele acabaria e acabou.
Mas, se tem um negócio que é constante na história da humanidade, é a sonha milenarista de achar que está vivendo no fim do mundo, né? Todo mundo, meu irmão, é de esquerda, é de direita, todo mundo acha que está vivendo ali no tempo, mais tempo de todos os tempos, né? No final do século XVIII, Thomas Malthus estava ali prevendo o colapso civilizacional por causa da produção de alimentos que seguia em progressão aritmética, que não atenderia o crescimento populacional da progressão geométrica, né? Oh, meu irmão. Depois teve aquele Paul Ehrlich lá, né, e o seu time de especialistas que repetiu a mesma afirmação do Malthus no final dos anos 60, né, prevendo fome e destruição máximas até 1975, e que a única solução, então, era esterilizar a população. A Igreja Católica ia ter até que rever as posições dela, meu amigo. Tamanha era a emergência. Nos anos 70, teve lá os satélites e um grupo de 42 experts, né, que chegaram lá para o Richard Nixon, né, e cientistas pela democracia estabeleciam o consenso científico de que a gente estava indo para uma nova era glacial catastrófica. Nos anos 2000, entre o som de bermuda e boné para trás do Limp Bizkit e os boatos do Marilyn Manson chupando o próprio MTV, Al Gore espalhava a verdade inconveniente do aquecimento global, com diversas previsões que terminaram por não acontecer. A catástrofe perfeita é a mudança climática, porque ela já tem um nome ambíguo que é impossível de falsear. Se você me perguntar, Rasta, você acredita em mudança climática ou não? Pô, acho que sim, né? Para pra pensar, né? Se tem uma coisa que muda mais que rapariga do signo de Gêmeos com ascendente em Aquário, é o tal do clima, né? Com o clima dá para estabelecer ali um prazo mais flexível de fim do mundo, né? O negócio é não deixar o prazo tão próximo a ponto da gente perceber que a previsão é furada, mas também não tão longe a ponto de que você ou seus filhos não verão os efeitos. Tampouco pode ser também uma catástrofe sem solução, né? Tem que ter aí uma agência, né? Uma possibilidade, melhor, né? Deixar que as autoridades ajam e ser obediente. Tem que ter uma esperança, assim, de ação imediata, porque senão a gente vai ficar um monte de rapariga melancólica que nem a Kirsten Dunst lá em Melancolia, do Lars von Trier, né? A loirinha pelada aqui. Eita, você gostou, né? Gado demais. Olha o planeta! O Grand Reset não quer você melancólico, ele quer você no modo a Lucy Crazy da Greta Thunberg, entendeu? Pedindo ali por um autoritarismo para chamar de seu. O mundo tem que viver ali aquele caso de rapariga em relacionamento abusivo com o clima, entendeu? Se você pega uma em cada 5 crianças na Inglaterra hoje em dia, né, em vez deles terem pesadelo ali com o Boca de Ouro, a Caba Cabriola, tá entendendo? Com o caralho de asa, eles têm pesadelo com mudança climática mesmo. Então a Alexandra Ocasio-Cortez, né, tipo, que era uma criança de 30 anos na cara, né, tipo, tem idade de fazer parte do grupo de jovens da Nossa Senhora do Brasil, quando ela disse lá que não queria ser mãe por medo da mudança climática. Ah, meu filho, eu fico pensando quem é o guerreiro que vai engravidar a Alexandra Ocasio-Cortez, né? O nome mudança climática também é vago o suficiente para você criar um falso consenso. Você encontra alguns cientistas que confirmem parte das suas previsões e aí você faz o marketing como se eles confirmassem todas as suas previsões. De maneira que, se alguém apontar algum problema com o modelo, ou que algumas previsões estão fora da linha, ou que o custo de você ter um país como os Estados Unidos rodando energia solar e eólica não seria apenas financeiro, né, meu amigo? Mas geraria muito mais problemas ambientais com a questão da baixa vida útil das placas solares, os materiais tóxicos, né, de bateria, ou o próprio desperdício do espaço utilizado, e que talvez a gente devesse considerar alguma opção como, sei lá, né, velho, a energia nuclear. Basta chamar o maluco ali de negacionista, de genocida, que quer ver a floresta ali, as florestas pegando fogo e o povo passando fome no mundo Mad Max, que só vai ser salvo pela rapariga galega, né? Enquanto geral não sabe nem o que quer dizer PV igual a NRT, né? Ninguém vai ler os estudos ou vai pensar nos reais custos das coisas, né? E por último, como o nome é maravilhosamente elástico, toda vez que suas previsões se mostrarem falha, como sei lá, o número de incêndios florestais nos Estados Unidos, porra, se você olhar ali 2005, 2009, é bem maior do que na década seguinte. Ou se você pega, sei lá, o valor de saída de produção de cereais, que a galera tava prevendo fome, né, tipo, baixa nas colheitas e não sei o que lá, pô, recordes, né, acima da média cada vez mais. Aí quando essas previsões se mostram erradas, você faz uma nova previsão mais mirabolante ainda e você repete os outros passos. Da melhor maneira orwelliana, né? Você se certifica ali de que se o número melhorou, foi por causa das ações políticas tomadas pelo nosso governo. E que se piorou, é porque não estamos tomando as ações políticas suficientes e precisamos mais do nosso governo. É uns tonks, né? Daí basta você envolver esse ambientalismo melancia aí em todas as outras causas e ideias
que saem das cloacas que ocupam as mais prestigiosas cátedras das universidades americanas e europeias. E aí a gente cria uma série de critérios baseados em figuras de linguagem como justiça climática, desenvolvimento sustentável, racismo ambiental, e adicionamos aí mais outros que aparentemente não tem nada a ver, né? Tipo representatividade ou questões de gênero, né? Os homens contribuem mais para o aquecimento, meu pau. Como se a economia não existisse por conta da mulher, né? Meu irmão, pare pra pensar. Se só tivesse homem no mundo, a galera ia botar um toco ali na floresta, sentar no toco e pronto, é isso, né? Essa aqui é a minha mesa, essa aqui é o meu sofá, é tudo, né? Bota o toco pra dormir na cabeça, bota o toco pra comer a comida e, na falta de uma diversão garantida, enfia o toco, né? Então, basicamente, você gera um credo e um catecismo de como ser uma pessoa desperta e antenada com os anseios do planeta. Bom, mas como o Grande Reset se reproduz? Através de algo que eles mesmos chamam de Stakeholder Capitalism. Que nome bonito, né? Stakeholder em inglês significa tanto aquele cara que administra as apostas na jogatina, como ele também significa parte interessada. No contexto do Grande Reset, ele sinistramente significa as duas coisas, né? O Fórum Econômico Mundial opõe esse tipo de capitalismo ao que se chama comumente de Shareholder Capitalism, que é aquele modelo de mercado em que a empresa deve focar no lucro para os seus acionistas. Então você muda de acionista, que é um negócio ruim, para as partes interessadas. O que fica escondido aí nessa definição de shareholder é que, para que uma empresa gere esse lucro, né, a empresa que foca no lucro, é preciso que alguém do outro lado da cadeia esteja satisfeito, né? O consumidor. O cidadão comum ali, meu amigo, né, o inocente, o juvenil, o alegre, em um modelo de mercado, ele vota com o seu dinheiro, né? E isso faz com que os CEOs não possam negligenciar essa parte completamente, né? No capitalismo de stakeholders, o consumidor é escanteado de vez, né, meu irmão? No lugar de a empresa se preocupar em gerar lucro, ela deve se adequar às exigências de quem lhes dá acesso a crédito e coloca as suas ações nos portfólios dos clientes. E é aí que entra o grande poder dos bancos e das empresas gestoras de fundo de ações como as Big Three, né, que é BlackRock, State Street Global Advisors e Vanguard. Junta essas três pedrinhas do amor aí, meu amigo, controlam mais ou menos 25% dos votos acionários de todas as companhias que estão indexadas no S&P 500, que é o índice do qual depende os investimentos de quase todo mundo, inclusive do seu político de direita preferido e do seu influencer investidor liberal. Essas empresas cada vez mais associam o seu investimento a um negócio que se chama métrica de ESG, né, que em inglês quer dizer métricas ambientais, sociais e de governança. Environmental Social Governance. Então, se a sua empresa é uma das 500 maiores no mercado de ações, como é o caso das que estão indexadas no S&P 500, não será por muito tempo que a sua empresa estará lá se você não se adequar às exigências que podem ser do tipo: a empresa é verde o suficiente? Tem mulher o suficiente? Tem mulher CEO? Onde ela se encontra no espectro travesti? De 1998 a 2017, o controle acionário dessas três empresas quadruplicou e tudo indica que ele há de chegar a 40% nos próximos 20 anos. É basicamente assim, meu irmão. Tipo, o Larry Fink diz, vai chover. Aí o cara de Wall Street já sai de casa com o guarda-chuvinha assim, tipo, pois não, mesmo estando um sol do caralho. E esse tipo de gente, ele se prepara para esse tipo de prazo. Essas empresas tipo estão olhando 12 anos na frente, estão olhando 20 anos na frente. Não é que nem a gente que está vendo como é que vai pagar a conta no fim do mês. Você já tem vários bancos aí, como o Bank of America e o Citibank, que já se adequam a essas medidas. O Bank of America estabeleceu um compromisso de não apenas zerar as suas emissões de carbono até 2030, mas também de não se envolver economicamente com negócios que não tenham as mesmas metas. Ou seja, meu irmão, se você não botar o painel anal ou a turbina bilólica, esqueça o empréstimo com o Bank of America. É assim que o capitalismo woke vai ficando mais woke e selecionando essas pessoas e cooptando os negócios a entrarem em um sistema de créditos sociais. Ou seja, a galera está adotando aí o melhor modelo no estilo chinês. Só que é óbvio que não é apenas de emergências climáticas que se alimenta o Grand Reset, né? Toda essa festa da democracia climática aí, meu amigo, carro elétrico, painel solar, estoque de vento da Dilmãe. Se você fosse tentar implementar isso aí nos Estados Unidos para abastecer os Estados Unidos só desse tipo de energia, você ia adicionar aí a conta pelo menos uns 90 trilhões de dólares para os próximos 10 anos de um governo que já adiciona 1 trilhão a cada 100 dias à dívida pública. Não se esqueçam também que um Grand Reset é um recomeço, né? Ele é também um grande recomeço de dívidas, né? Um jubileu de perdão de dívidas, né? Como você escuta na campanha
das caralhas reais da vida, dívida estudantil, dívida disso, dívida daquilo, vou tirar seu nome do SPC, que é uma mágica que só pode existir na esfera da linguagem, né? Se você pega essas promessas todas, alguém há de se perguntar, né? Quem é que vai pagar a conta? Não é possível, né? E ainda tem outra pergunta, por que é que um capitalista abriria mão do seu lucro, né, que é a coisa mais importante no capitalismo, para topar fazer parte de algo que seria tão restritivo à atividade econômica como um Grand Reset? E a resposta, senhoras e senhores, é o seguinte: o seu dinheiro não vai mais importar. O que vai importar são apenas as exigências do poder que mantém o dinheiro circulando e dentro da fé pública. Fé pública que, se deixar de ser fé, vai ser mantida à força. E é por isso que agora é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Stephanie Kelton. Você nunca ouviu aí falar de Stephanie Kelton, né? O nome dela é Stephanie. Eu conheci ela em Wall Street. Stephanie Kelton, meu amigo, é um dos principais nomes do que a gente chama de MMT, que é Modern Monetary Theory, ou Teoria Monetária Moderna, que é um negócio que, no quesito emissão de moeda, meu amigo, seria uma extravagância até nos sonhos mais molhados de Ciro Gomes e John Maynard Keynes. A MMT é um dos exemplos mais emblemáticos do problema do QI médio, né? São as ideias de inteligentinhos. Você pega ali a curva de Bell de distribuição de QI e aqui do lado esquerdo está ali a sua bisavó, trabalhava na roça, nunca estudou porra nenhuma de economia, né? Mas ela sabia que não deveria gastar mais do que ganha. E do outro lado você tem ali, sei lá, Ludwig von Mises ou Friedrich Hayek, dizendo, em outras palavras e recheado de argumentos a priori, basicamente a mesma coisa. E aqui no meio, ali, no 110, 115 de QI, você vai ter o inteligentinho, que é aquele cara que se formou em economia, provavelmente tem um PhD, e vai dizer com aqueles ares de soberba assim, né? Na verdade, veja bem, este pensamento não é mais moderno. Bom, dentro da promessa de Klaus Schwab de reestruturar todos os aspectos da nossa sociedade, o Grand Reset é empenhado em substituir todas aquelas ideias tidas como antiquadas e que já foram testadas pelo tempo pelas ideias dos inteligentinhos. Stephanie Kelton é esse tipo de inteligentinho, né? Ela foi Research Associate do Instituto Levi, da Bard College, né? Que é uma faculdade que faz parte da rede da Open Society e que recebe doações generosas de ninguém menos do que George Soros. Ela foi economista-chefe do Comitê de Orçamento do Senado americano em 2015, além de ter servido na campanha do Bernie Sanders. O João Bidê gosta muito dela, faz parte ali da galera Beautiful People, né? Bom, no livro dela, O Mito do Déficit, Stephanie trata a dívida pública americana da mesma maneira que o Jeffrey Epstein tratava a idade de suas namoradinhas. É apenas um número. A tese central de Stephanie é que um governo ele não pode ser olhado da maneira antiga, entendeu? Como se ele fosse um orçamento doméstico, algo análogo a isso. O governo ele é capaz de emitir a sua própria moeda. Não parece o diabo chegando ali com o Fausto no segundo ato, para dizer pro rei, vai meu irmão, emite aí a moeda. Como o governo é capaz de emitir a sua própria moeda, ele nunca será insolúvel em moeda corrente. Tudo bem, vamos avisar isso para o Zimbábue, né, que tinha a nota de 100 trilhões de dólares do Zimbábue. Mas o ponto dela é que o déficit ele não é um problema. O problema, e aí entra a coisa do inteligentinho, né? Verdade, o problema não é você ser endividado, mas é a dívida boa e a dívida ruim, né? O problema é o déficit ser alto demais e terminar provocando inflação ou pequeno demais e terminar provocando desemprego. O governo, o investimento estatal, ele é aí considerado o grande gerador de emprego. É a economia de guerra transformada em política do dia, né? Então veja, meu irmão, é por conta de discussões travadas por gente como essa que você vai ver notícias do tipo: entenda como a inflação neste momento é uma coisa boa, ou desemprego aumenta, entenda por que isso é um bom sinal. Essa galera acha que é possível você ficar brincando, né, de desemprego e inflação assim, tipo, e administrando de cima para baixo, de maneira a você poder chegar ali no equilíbrio. Essa é a ideia, né? Existe um tipo de liberal porra louca aqui nos Estados Unidos, ao qual pertencem os tipos como Alexandre Ocasio-Cortez, né, que acreditavam que Obama era muito conservador com o orçamento, que ele ficava ali prestando atenção no quanto é que ia entrar, né, receita de impostos. Diz que o cara aumentou a dívida americana pra caramba, né? Mas esse é o modus operandi de qualquer governo de hoje, velho. É um negócio desesperador. Não interessa se ele é de direita, se ele é de esquerda. Mesmo sem querer, o cara termina entrando nessa gangorra entre desemprego e inflação, porque ninguém mais tem sequer a ousadia de pensar em diminuir ou pagar a dívida. De acordo com o pensamento da MMT, você não precisa se preocupar muito com o que você arrecada de imposto também, né?
o governo que imprima o quanto precisar para realizar os seus programas e empregar todo mundo, contanto que ele consiga manter a autoridade sobre a população e a população usando o papel moeda do governo. Razão pela qual esse pessoal é louco para proibir as criptomoedas independentes, né? Então, se o governo gasta demais, meu irmão, se ele vai perdoar a dívida dos estudantes, se ele vai fazer um sistema universal de saúde, se ele vai pagar o New Deal verde aí, tá ligado? Que vai custar quase 100 trilhões de dólares, foda-se. Se tiver algum problema de inflação, a solução é que a sociedade dê um passo para trás no consumo através do quê? Da nova taxinha do taxado, meu amigo, para que o governo possa ali manter os seus programas. Ou então você inflama aquela retórica populista, moralista, e você vai atrás daquelas empresas que ou você do governo não gosta, ou que fomenta algum vício incômodo, né? Como é o caso da indústria tabagista, né? O imposto, então, ele tem duas funções, né? Você já não depende tanto do rico mais assim. Ele é usado para fazer o malabarismo com a inflação, administrando, tentando controlar a economia mais de perto, ou como maneira de punir as companhias que não sejam do agrado do cara. A gente é muito familiar com isso, né? A gente é um povo que está acostumado à indústria da multa, né? A indústria da multa financia uma porrada de coisa no Brasil. Os adeptos dessa teoria também contam com o proverbial ovo no cu da perua. Eles acham que não vão virar o Zimbábue ou a Venezuela pelo fato do dólar ser a moeda reserva internacional, que ajuda também ali a absorver o choque inflacionário. O que é verdade até certo ponto, né? Porque existe um ponto em que o dólar passa a ser desprestigiado e isso aí entra em perfeita harmonia com os planos do Grande Reset, que é sinalizar para uma moeda multilateral em que outras moedas de outros países entrem para formar ali uma cesta de valor, ou então uma grande moeda digital global que seja calculada por essa confluência de valores aí. Então, basicamente, meu amigo, o jogo do tigrinho internacional. É as bets dos países mais influentes do mundo apostando nas dívidas um dos outros. É um negócio desesperador, embaixador. É um negócio assim, tipo, você vai construindo uma nuvem de peido e um castelo de areia em cima dessa nuvem de peido. É um negócio assim, fundamentado num grande nada, tá entendendo? É obra de Melkor isso aí. E aí é que vem a resposta em relação aos grandes capitalistas. Essa destruição da moeda basicamente vai fazer com que ela pare de ser um símbolo de valor e seja apenas um símbolo de poder. Então, um grande capitalista ele já não está mais pensando tipo, em quanto dinheiro que ele vai fazer, tá entendendo? Porque ele vai ter que se aliar a esse maravilhoso projeto, né? Tipo, enquanto o circo de impressoras estiver rolando, a única coisa que você não pode fazer é deixar de ter acesso a elas. E é assim que fica possível estabelecer um sistema de crédito social global e uma espécie de governança, pelo menos financeira, global. Pelo desarrazoamento inflacionista da teoria monetária moderna e pelo seu papel fundamental no Grande Reset, fica aqui então a Stephanie Kelton, o nosso Troféu Bigodagem. Rasta, o que achou da mascote do Jubileu 2025? Eu achei ridículo, né? Com praticamente tudo que tem a ver com o jovem católico. Precisa acabar essa juventude aí. Rasta, o que está achando da comoção com relação ao Vinícius Júnior e a bola de ouro? Aqui, do alto das montanhas rastônicas, declaro que a bola de ouro está vacante. Rasta, qual conselho daria para uma pessoa que está engordando muito? Olha, meu filho, a única fórmula comprovada, genética, eclética e epilética para você emagrecer é uma só, meu irmão. Coma menos e cague muito. O modelo da Brasil Paralelo para de pé, porque as pessoas assistem os nossos conteúdos e têm vontade de assistir mais. Existe uma parte importante dos nossos conteúdos que é educacional, né? Existem também os filmes todos que nós temos em nosso catálogo,
nosso streaming. São conteúdos que transformam muitas vidas. E a gente chega lá com uma oferta boa de filmes, etc., um aplicativo gratuito para ela usar, e ela acaba tendo acesso a um conhecimento e despertando para uma nova vida. Eu garanto para você que o consumo dos nossos conteúdos vai transformar a sua vida. Então eu convido você, vamos fazer essa forcinha, né? Vamos dar esse passo, adquira a assinatura da Brasil Paralelo, e não só você vai ter isso, como de bônus você vai fazer parte de uma comunidade de pessoas conscientes, pessoas engajadas, pessoas que têm uma intenção boa para o seu país. Então convido você a fazer a assinatura da Brasil Paralelo.